Tiso, boa noite. Uai, só estamos aqui agora, Bia, Wagner e Mirelli. Isso. Deixa eu falar para vocês. Eu só recebi atividade da Mirelli, viu? Você fez, Beatriz, a atividade? Eu não fiz, viu? Tô Eu devendo. deixei lá porque ainda eu vou terminar aquele slide que eu estava passando. Aí, na próxima aula, eu faço a correção daquela atividade, tá? Então, Tá, para a beleza. gente treinar um pouquinho, né? E ver algumas questões lá, que aquelas questões são todas de vestibulares, tá? Então, depois, quem não fez, faça lá, tá lá na nossa sala de história. Eu coloquei, me parece que aqui também na sala do Uniquilombo, tá? Vamos ver. Até mandei uma mensagem agora lá no grupo, se vai ter possibilidade, né, da gente iniciar as aulas presenciais ainda esse ano, né? Tá? Mas vamos, como diz o outro, aguardar. Ok? Está sendo compartilhada a tela aí com vocês? Tá Tá, sim. Beatriz? Tá sim. Dá para ver algumas outros slides, né? Não tá a tela inteira, não, mas dá para ver. Dá para ver? É. Olha o trem. Eu tinha... Pois é, eu estou com um problema aqui. Todas as vezes que abre para a tela toda, dá chute aqui. Aí tá abrindo a tela toda? Tá sim. Tá. Beleza. Eu já tinha passado essa parte aqui, né, dos reinos bárbaros, tá? Falado para vocês a respeito, né, das fases desse período conhecido como período feudal, que ele é conhecido também pela historiografia tradicional. Hoje isso aí já foi muito revisto, né, como a Idade das Trevas, né, que dá aquele sentido de um período de obscuridão, que nada aconteceu de interessante, que só ocorreram coisas negativas durante esse período que durou mais ou menos, né, de 475 depois de Cristo até 1453. Aí hoje não, hoje a história contemporânea, os historiadores já reavaliaram essa idade medieval, que ela é caracterizada por esse sistema socioeconômico, né, conhecido como sistema feudal, e que nesse período ocorreram, né, evoluções, né? Não foi apenas um período das trevas, né? Um período de obscurantismo, de escuridão, né? que ocorreram, claro, não num mesmo grau que acontece hoje, por exemplo, na história contemporânea, né? Na história atual, mas naquele período ocorreram é, renovações tecnológicas, produtivas, né? Porque o ser humano ele nunca deixou, em nenhum período da sua história, de evoluir, né? De desenvolver. Então, aquela ideia que a idade medieval ela foi um período parado, tá? Isso não existe, né? Então, o primeiro período chamado, né, eu acho que eu já tinha até falado disso aqui na aula passada, da Alta Idade Média, o período do apogeu da Idade Medieval, que vai do século V ao século X depois de Cristo.
tá? Eu estou insistindo assim depois de Cristo, por quê? Porque às vezes o aluno fica assim, pô, mas isso é depois ou antes de Cristo? Num texto, por exemplo, se você estiver lendo um texto, todas as vezes que for antes de Cristo, vai estar lá o AC. Se não tiver, é depois de Cristo, tá? Então, esse período, nós já vimos, ocorreram as invasões bárbaras, né, daquele povo que não falava a língua latim, né? Ocorre o período da ruralização da Europa, o ser humano ele passa a viver no campo, né, muito em virtude dessas invasões bárbaras, né? Então, o medo que tinha desses invasores, né, o temor que o povo tinha, acabou que esse povo retraiu, né, foi para o campo, ocorreu uma retração comercial, uma retração urbana, né, ou seja, uma diminuição do período da Baixa Idade Média, que é esse período que vai lá a partir do século XI. Professor, travou aí. Travou um pouquinho. A conexão tá ruim, porque aqui tá chovendo pra caramba. Eu vi aqui agora que... Também tá, viu? Como é que é? O seu assunto. Eu não entendi. Cortou sua fala. Ah, tá. Agora voltou? Voltou. Foi bem curto o período, assim. Tá. Então, eu estava falando que com essas invasões bárbaras, o homem ele volta-se para o campo, né? Muito pelo medo, pelo temor que existia na Europa naquela época. Tá? Então, nessa primeira fase da Idade Medieval. Então, ocorre uma diminuição do comércio em toda a Europa, né? As cidades vão diminuir e o poder do rei, que durante o período, por exemplo, do Império Romano, o imperador, ele era a própria encarnação de Deus na Terra, né? Então, essa autoridade do rei, ela diminui, mesmo porque com essa retração do ser humano, com essa ida do ser humano para o meio rural, vai haver aquela troca de favores, né? Eu tenho uma família, não tenho para onde ir, estou com medo da violência, ofereço meu trabalho para um cara que tem terra. Esse cara que tem terra me dá trabalho, me dá proteção, em troca eu vou produzir para ele. Aí o feudo ele vai se fechar. O feudo ele vai ser praticamente que autônomo. Existia o rei, mas o rei durante o período feudal, ele passa a ter um poder simbólico praticamente. Porque, na verdade, quem vai mandar, quem vai coordenar todas as ações, né? Quem vai praticar a lei, praticar a justiça, são os senhores feudais. Quem que é o senhor feudal? Aquele que é o dono da terra. Eu que não tenho terra, eu estou preso a ela. Eu vou trabalhar nela, mas não para mim. Eu vou trabalhar nela para o meu senhor, tá? Aí vem esse outro período da Baixa Idade Medieval, né, que vai ocorrer uma renovação das técnicas produtivas, a geração de excedente da produção, porque essa renovação tecnológica, né, vai aumentar a produtividade. E aí vai haver sobra desse produto, tá? Então, aí essa sobra do produto, ela começa a ser comercializada através de trocas e depois até através troca de mercadoria por mercadoria e depois troca de mercadoria por moeda, porque cada feudo ele cunhava a sua própria moeda.
ele era praticamente autônomo, tá? Esse período também é marcado por um movimento que ocorre especialmente no século XIII, tá? Que é o movimento das cruzadas. As cruzadas eram europeus, né, ligados à Igreja Católica, que saía da Europa para guerrear contra os hereges, contra os pecadores, contra os infiéis. Então, todo aquele que não era cristão era infiel. E aí as cruzadas tinham uma pretensão inicialmente, porque depois ela vai ter um objetivo político, comercial, mas inicialmente era religioso. Tomar as terras, né, que teria nascido Jesus Cristo, dos infiéis, dos turcos otomanos, tá? Por isso que essa idade medieval ela é marcada aqui em 1453. 1453, né, é a tomada de Constantinopla pelos turcos, tá? Então, as cruzadas tinham esse objetivo, expulsar os não cristãos da terra prometida, da região da Palestina. E as cruzadas foram um movimento muito interessante, eram expedições, né, armada, que os soldados de Cristo saíam da Europa, cruzava toda a Europa, chegando à Ásia para combater os infiéis, né? E nessas expedições, acabou que as pessoas que viviam ali fora dos feudos, que eram áreas que eles conheciam como vilas, e aí tinha os vilões, que eram os moradores dessas vilas, que depois essas vilas vão dar origem aos burgos. Burgo, no alemão, significa cidade. Dali vai nascer, vai originar a palavra burguesia. Os burgos eram as cidades, né? Era o renascimento. A gente fala renascimento porque, na verdade, a cidade renascer quando é uma coisa que morreu, ela vai ressurgir. Mas, na verdade, a cidade ela não morreu, elas diminuíram suas atividades, né? Mas, na história, a gente conhece como renascimento comercial e renascimento urbano. O comércio, na verdade, ele diminui na Idade Medieval por vários fatores, mas ele não desapareceu por completo. Então, não pode se falar esse renascimento aí, entre aspas, tá? Na verdade, a palavra, o termo mais correto deveria ser o fortalecimento do comércio e da atividade urbana, da atividade das cidades. Aí, essas vilas ficavam fora dos feudos. Eram aqueles caras que eram, vamos dizer assim, trabalhadores livres. Eles não tinham um patrão, né? Eles faziam ali o artesanato. Eles vendiam o que eles tinham para eles comerem, né? Para sobreviverem. E aí os soldados passavam por ali, e aí eles vendiam tudo. Vendia para europeu, vendia para cristão, para muçulmano. Quem quisesse comprar a mercadoria deles, né? E aí, esses moradores desses burgos, que eram os caras que viviam de troca comercial, né? Trocava com moeda, trocava mercadoria com mercadoria, eles passam a se chamar, passam a ser conhecidos como burgueses, né? Daí vai nascer essa palavra burguesia. Até uma historinha interessante, como é que vai surgir os bancos, né?
Os burgueses, depois esse comércio vai aumentando, 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 aí muitos burgueses se tornam ricos, né? Esses burgueses, depois de uma feira, por exemplo, né, de um comércio, eles sentavam naqueles banquinhos e ficavam contando o dinheirinho deles ali. Sentavam no banco e ficavam lá contando. Aí um espertinho, que de vez por outra aí aparecem os caras que assaltavam nas esquinas, né? Viu o cara lá com a moeda, miserável, porque a vida na Idade Medieval era uma vida muito miserável, né? Tinha os assaltos, aí um espertinho falou assim, opa, peraí, você está sendo assaltado, eles estão te roubando, você não quer dar esse dinheiro para eu guardar para você? Eu vou te cobrar tanto por cento para guardar esse dinheiro para você, você vai ter juros sobre esse dinheiro. Aí o cara tacou lá 2 guardas na frente da casinha, aí vai surgir o banco, que era para guardar o dinheiro de quem tinha dinheiro, não tinha onde colocar. Ficava ali à mercê dos ladrões. Aí surge esse espertinho, né? Porque o banqueiro, na verdade, ganha dinheiro para caramba trabalhando com o dinheiro dos outros. Ele passa a ser um agiota. Aí depois ele tem muito dinheiro, ele começa a emprestar para os caras, aí os caras começam a devê-lo, aí ele começa a confiscar a terra de quem não conseguia pagar, e aí vai nascer essa instituição hoje, que é uma das mais poderosas do mundo, que é o banco, né? No século XIV, antes da gente entrar... Não, depois eu falo dessa crise do século XIV aqui. Então, o feudalismo, né, era um sistema de organização econômica, social, política, baseada nos vínculos do ser humano, no qual uma classe de guerreiros subordinada a outros domina uma massa de camponeses, né? E isso iniciou lá no século XI, tá? Porque o feudalismo ele vai ser lentamente incorporado na sociedade medieval, né? Como é que era essa relação? Eu tinha terra, a Bia não tem terra. Aí a Bia vai ficar presa à minha terra, mas ela não é dona da terra. A Bia, então, vai trabalhar na minha terra, eu vou protegê-la e ela vai trabalhar para mim em troca de comida, em troca de proteção. E aí depois nós vamos perceber que dentro do feudo, o feudo, né, era uma terra, uma área. Né? Feudo significa benefício, benéficio, né? Então, os chefes militares eram... Isso foi trazido dos bárbaros, tá? Esse benefício. E lembra que eu falei para vocês que a cultura medieval, né, ela vai ser uma fusão dos costumes bárbaros mais os costumes romanos, tá? À medida que o tempo foi passando, então nós estamos falando aqui do século IX antes de Cristo, depois de Cristo. O final do Império Romano foi no século V. Então já se passaram 400 anos. 400 anos. E aí esse benefício, né, que era uma prática entre os guerreiros bárbaros, os vikings, os alanos, os érulos, os vândalos, né? Que os chefes militares recompensavam os soldados, né? Aquelas pessoas que na hierarquia deles lá tinha menor poder, né?
recompensava eles com o que eles saqueavam nas guerras, tá? Então, chefes militares eram recompensados nas guerras com o ganho de terra. Em troca, o beneficiado oferecia ao seu superior fidelidade, trabalho e ajuda militar. Então, dentro do feudalismo, vai haver essa relação de fidelidade entre o vassalo, que é o cara que procurou a proteção, e o suzerano, que era o protetor. Então, o rei, por exemplo, que mesmo simbolicamente ele ainda existia, o rei era o suzerano de todos os suzeranos. Aí tinha um suzerano abaixo, que oferecia proteção a um outro, o outro que oferecia proteção ao outro, e assim por diante. No final, o vassalo de todos os outros suzeranos era o coitadinho lá embaixo na hierarquia social. E outra, dentro da sociedade feudal, ela era uma sociedade que não ocorria ascensão social. Quem nascia servo, morria servo. Não havia probabilidade, por essa relação instituída, de um servo se tornar um nobre. Então, a sociedade feudal, ela era praticamente essa sociedade aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui, ó. O rei, o suzerano dos suzeranos, você tinha a nobreza, o clero, esses dois aqui. Quem era nobre? O conde, o visconde, tá? Então, era o rico, né? Era o cara que, o todo-poderoso. O clero era a Igreja Católica. A Igreja Católica vai ser a instituição mais poderosa da Idade Medieval, porque cabia a ela, né, além de orar. Então, na sociedade feudal, uns oravam, que era o clero, uns guerreavam, que era a nobreza. Então, o nobre, ele aprendia a cavalgar, a andar a cavalo, ele aprendia a arte de utilizar a espada, o escudo. E o que trabalha? O povo, né? Então, nós vamos perceber que não mudou muita coisa, não. Então, o povo sustenta o clero e a nobreza. Trabalha e paga todos os impostos. Esse povo aqui, que era constituído, né, pelo camponês, o trabalhador do campo, por aqueles vilões que tornarão depois comerciantes, os burgueses, depois, posteriormente, lá no século XVI e tal, tá? Então, esse povo aqui sustenta todo o clero e a nobreza. Nessa época aqui, gente, pouquíssimos na Europa, mas pouquíssimos sabiam ler e escrever. As escolas praticamente desaparecem. Universidade não existia. Quem é que tinha acesso à leitura? Apenas o clero. Às vezes tinha um nobre lá, o cara era rico pra caramba, mas não sabia ler, escrever. O rei, tinha muitos reis que não sabiam ler e escrever. Apenas cabia ao clero. Depois, as próprias universidades, elas vão surgir
né, nas áreas onde esse clero formava. As escrituras, os livros, irão desaparecer nesse período aqui. Então, a igreja mandava e desmandava. Né? O que a igreja falava era verdade, que ninguém cabia questionar. Então, aquela história, quanto mais burro, no sentido de escolaridade, um povo, mais fácil para governar. Então, a igreja usou isso muito, muito. Aproveitava do analfabetismo, que não significa sabedoria, tá? Mas dificulta muito para que as pessoas entendam como que o mundo está organizado. Então, até hoje é assim. Os países com melhores condições de vida são aqueles países onde a taxa de analfabetismo praticamente são inexistentes. Né? Então, quanto mais atrasado é um povo em termos de escolaridade, mais esse povo é alienado, é trapaceado. Né? Quanto mais alienado um povo, mais fácil de trapacear. Aí a igreja celebrava as missas e todo mundo dizia amém, 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 amém. Os caras não sabiam ler e escrever, e o padre celebrava a missa em latim. E de costa para o público. Tá? Até hoje as missas são desse jeito, né? Não é celebrado em latim. Missa e alguns cultos por aí, né? Mas não cabe ao fiel questionar. Ao fiel cabe apenas dizer amém. Nem na hora que o padre ou o pastor ou qualquer nome que se dê vai fazer lá o seu, né, que faz lá, no caso da Igreja Católica, primeira leitura, segunda leitura e depois lê o Evangelho, e aí o padre vai falar sobre aquele determinado Evangelho, as pessoas não questionam, não pode questionar. Então, isso vem de, trocentos anos, né? E aí a igreja manipulava tudo. E ela era rica. A igreja era riquíssima. Os caras tinham terra, tinha ouro, tinha prata, né? Rico pra caramba, vivia do luxo, enquanto que a maior parte da população vivia do lixo. Né? Então, pouca coisa mudou. Né? Então, você tem aqui o benefício, que era, então, essa doação de terra, aí depois isso vai virar dentro do feudalismo, aí se eu recebo essa terra para eu trabalhar, eu serei fiel ao meu senhor. Tá? Vai ter o comitatus também, que era uma prática entre os bárbaros, né? Então, a instituição social que estabelece os laços de fidelidade entre o chefe militar e os seus guerreiros. A terra era a base da economia, né? A base do feudo. O dono da terra era os senhores feudais, os nobres. Tá? Então, a igreja era uma espécie de senhora feudal. O rei era, em geral, o mais rico e poderoso dos senhores, mas com pouca autoridade. Porque, à medida que o tempo vai passando,
que o feudo vai se fechando, quem mandava no feudo, quem estabelecia as leis, eram os senhores feudais. Então, eles respeitavam lá a figura do rei, mas o rei praticamente não manda nada. Aí, o que é que nós vamos ver depois, posteriormente, lá no século XVI, quando estabelece o absolutismo? Quando a burguesia, que era aqueles caras que vivia lá fora dos feudos, nos burgos, e mantinha as relações comerciais, eles vão enriquecendo, chega um momento que essa burguesia fica tão poderosa economicamente, mas ela não tinha um poder político, que é o quê? O poder de elaborar as leis e dominar. Aí, o que a burguesia faz? Ela se une ao rei, fala assim, ó, você está fraquinho aí, mas você ainda tem algum poder político. Nós vamos fazer o seguinte, eu te dou respaldo financeiro e você me dá a liberdade para comercializar. Aí, o que a burguesia faz? Une-se ao rei e derruba o poder dos senhores feudais e da Igreja Católica. Aí, estabelece na Europa o absolutismo, que é o que? O poder centralizado nas mãos de uma só pessoa. Então, isso já vai ser maquinando, tá? Que eu falei aqui, no século IX vai surgir o feudalismo, né? Esse sistema baseado nas relações servis, na fidelidade, no poder da terra, mas já tem lá os camaradinhas que viviam fora dos feudos. Aí lá no século XIII, quando o comércio começa a voltar com toda a força na Europa, vai surgir uma nova classe social nesse contexto, que é essa tal de burguesia. E aí já é o início, olha como é que a história é bacana, já é o embrião do sistema capitalista. Porque o capitalismo, que é o sistema atual que nós vivemos, ele é baseado nessa relação entre burguesia, quem é o dono do capital, que é o capitalista, e quem não tem os meios de produção nas mãos, que somos nós, os trabalhadores, os proletários. Então, isso vem se formando lá, ó, tá? Então, a história, apesar da gente estudar partes, ela está toda entrelaçada. Toda entrelaçada. E a história do ser humano, né, de acordo com isso, Marx, que falou isso, mas hoje a gente percebe isso com muita clareza, é uma história de luta de classes. O tempo todo, luta de classes. Tá? Cada senhor feudal, então, estabelecia suas regras dentro do feudo. Aí, o que aconteceu? Durante esse período que vai lá do século IX até mais ou menos ao século XIV, XV, nós estamos falando aí de 500 anos, o rei ele passa a ter um poder apenas simbólico. Tá? Quem é que vai mandar nesse período? Senhores feudais e Igreja Católica. A Igreja usava a fé para explicar a existência daquela diferença social. Ela dizia, alguns nasceram para orar, que somos nós, o clero, outros nasceram para guerrear, que são os nobres, e outros nasceram para trabalhar, que são os servos.
Não sou eu que estou falando isso. Essa ordem, ela é colocada por Deus. Deus é que estabeleceu essa ordem. Aí o povo falava, amém, amém. Claro que vai ter gente que vai questionar, né? Que eu falei para vocês, vai ter um momento que a igreja será tão questionada que ela implanta uma regra. Quem questionasse, ela caçava. E outro, a história da bruxa, da bruxaria, vai surgir nesse período medieval. Porque todo ser que pensava diferente daquela, que questionava aquela ordem estabelecida por, entre aspas, Deus, porque esse período é chamado de teocentrismo, Deus como centro de todas as coisas. E se Deus é o centro de todas as coisas, não cabe a um ser, né, um ser qualquer questionar essa ordem. Se é Deus que está colocando essa ordem. Então, a igreja usou muito bem isso. E ela dizia, aí falava, se acontecesse uma fome terrível, era porque Deus estaria castigando, porque o homem não estava satisfazendo os interesses de Deus. Né? Se tinha uma pandemia, até hoje tem um monte de gente que fala isso. Essa pandemia que está acontecendo aí é Deus que está falando, vocês estão precisando cuidar, vocês estão precisando rezar mais. Então a igreja usava isso o tempo todo. Aí aquelas pessoas que pensavam diferente, eles tratavam de aniquilar com aquela pessoa. Né? Falava, esse cara é bruxo. Esse cara está praticando bruxaria. Né? Quem experimentava lá remédio, pegava remédio no mato, e aí a pessoa tinha uma ferida, ela passava aquela planta lá, fazia um remédio ali, né? E passava no machucado e sarava a pessoa. Falava, nossa, é bruxa. Se fosse mulher, então, misericórdia. Que a mulher, nesse período, aliás, ela era tratada como um ser completamente inferior ao homem. Né? E até hoje, na nossa sociedade, né? Não precisa ir longe para falar sobre isso. Então, a igreja manipulava o tempo todo. Tá? Então, o aspecto econômico do feudalismo, economia agrária, relações, serviço, produção autossuficiente, sociedade estamental, ou seja, dividida em estamentos ou estado, né? Então, um grupo era nobreza, um grupo era o clero e um grupo os trabalhadores, tá? Não havia mobilidade social entre esses grupos. Quem nascia servo, morria servo. Quem nascia nobre, morria nobre. Tá? Já viu aquela história que quem nasceu rei não perde a majestade? Então, era mais ou menos isso. Tá? E era base de troca. Troca de produtos, troca de mercadoria. Posteriormente, vai surgir o comércio. Então, isso aqui é um esqueminha, né, que mostra como é que era um feudo. Você tinha um castelo, onde moravam os nobres, aí você tem a presença da igreja nesse castelo,
a capela, você tinha um bosque, onde os senhores feudais iam caçar, passear, né, nesse bosque, e você tinha a moradia dos servos, tá? Havia um fosso que separava a área, né? Era como se fosse um condomínio, e esses pobretões aqui não podiam chegar aqui de jeito nenhum. O único lugar que eles iam era aqui, ó, plantar, cultivar para o bem-estar dessas pessoas aqui, tá? Então, aí tem essa tirinha aqui, né? Mostrando que o servo, ele não era dono da terra. Ele era preso à terra. Né? As obrigações dos servos. Deixo você usar a minha terra e te dou proteção militar em troca de algumas coisas. Quem estabelecia isso? Os senhores feudais, né? E não cabia você questionar. Por que não cabia você questionar? Porque essa ordem estabelecida aqui, ela não foi estabelecida pelo ser humano. Ela foi estabelecida por Deus. Deus é que quis que a ordem fosse assim. Né? E aí, todo mundo aceitava. Então, o clero possui terras, poder político, poder ideológico de manipular. O alto clero eram os bispos, cardeais, arcebispos, o baixo clero, padres e monges. Né? A nobreza eram os senhores feudais, possuem terras, poder político e poder militar, porque cabe a eles defender os cristãos. Ao clero cabe ao clero orar para todos os cristãos. E aí, na base da pirâmide social, nós tínhamos o Zé Povinho, vilões quase servos, porém com menos obrigações. Geralmente, esses vilões viviam fora dos feudos, ali pertinho dos feudos, em vilas. Tinham servos, né, que tinha várias obrigações, pagava diversos tributos, como a corvéia, a talha, banalidade, tostão de Pedro, dízimo, mão morta, captação, formariagem, tá? Que eu vou mostrar para vocês aí como que seria esses impostos. A talha era uma entrega da maior parte da produção ao senhor feudal. Além dessa produção, vamos imaginar lá a terra, 80% ou mais era entregue para o seu senhor. Então, esse imposto era chamado de talha. A corvéia era o trabalho de alguns dias da semana no manso senhorial. Manso senhorial era uma parte da terra que pertencia só ao senhor. Então, além do cara produzir na terra, que era, entre aspas, um manso comunitário, né, que de comunitário não tinha nada, porque a maior parte da produção era entregue para o senhor, tinha ainda esse imposto, ou encosto, né, que a família lá do servo tinha que trabalhar uns 3 dias na semana
na terra do Senhor. E aquela produção lá era toda do Senhor. Nada o servo ficava. O tostão de Pedro era uma contribuição que o servo dava para a igreja. Além disso, tinha o dízimo, que era tantos por cento da produção do servo para a igreja católica. E se o cara não pagasse? Ele ia para o inferno. Queimar no fogo do inferno. Né? Aí a pessoa acreditava, né, nisso tudo, acredita até hoje nisso tudo. Tá? Banalidade. Uso de benfeitorias do feudo. Eu quero assar um bolo. Eu não tenho forno. Eu vou usar o forno do senhor feudal. Para eu usar o... Justino, mas não podia ter forno, não? Não. Eles não concediam esse direito do servo ter uma ferramenta, ter um forno, tá? Ter um moinho, né? Ter um pilão que ele lá amassava lá uma castanha, por exemplo, ou então milho para fazer um fubá, fazer uma farinha. Então, tudo que ele utilizava dentro do feudo não pertencia a ele. Se ele fosse utilizar essas benfeitorias, e ele era obrigado a utilizar, porque senão ele morria de fome, ele tinha que pagar mais um imposto. O formariage era o imposto pago para se casar. Tá? E tem casos, tá? Que a primeira noite da lua de mel era do senhor feudal. Então, era assim, o servo, ele não tinha direito nenhum. E tinha a mão morta, que era o imposto pago na morte do servo. Né? Então, nós pagamos. Nós não temos esses nomes aqui, não, mas a gente paga, tá? Se você for casar, gente, casar é caro pra caramba. Se você for casar na igreja, no civil, né? E quando você morre? Gente, coitado do pobre. Meu pai, quando ele faleceu, nós fomos, né? Eu que fui tomar conta lá, comprar os trem e tal. Gente, o caixão mais simples custava em torno de 3, 4 mil reais. E só existia um lugar, porque ele morava em Contagem, pela lei lá do município, só os necrotérios lá que vendiam o caixão. Você não podia comprar em outro lugar, não. Um monopólio. Que doideira. Então, minha filha, se um dia você for casar, Bia, não vai mexer com casar aí. Ou é caro pra caramba casar. Como aquela música do Silvio Brito, né? Tem que pagar para viver, tem que pagar para nascer, para viver e para morrer. Você fazer o enterro hoje. Claro, aí você vai falar assim, mas e essas famílias que são muito pobres? O município tem, né, alguns benefícios para essas famílias muito pobres. Mas aí isso é uma burocracia do caramba. Você paga o local no cemitério, né? Por mês. Exatamente. Tá? Então, a gente paga esses impostos aqui, ó. Todos esses impostos aqui, hoje tem outro nome, né? Mas quem vai à igreja paga dízimo, né?
a igreja vende mercadoria dela. Na Idade Medieval, gente, eles falam que o pombo, pela Igreja Católica, lá naqueles primórdios, era tido como a representação, me parece, do Espírito Santo, tá? Eles vendiam ovos da pomba e falavam que é Espírito Santo. A cruz de Cristo, gente, vou te falar um negócio, viu? A cruz de Cristo foi vendida, a madeira da cruz de Cristo, por anos. A cruz de Cristo era imensa. Tá? Então, a venda de artigos religiosos chama simonia. Vai chegar o momento que a igreja vai sofrer um revés, porque tinha muita coisa errada dentro da igreja católica. Aí ela vai ter um racha, né? Que é o período que entre ali a Idade Medieval e a Idade Moderna, que ficou conhecido como Reforma, né? A Reforma Protestante. Daí que vão nascer as chamadas igrejas evangélicas, que, na verdade, toda igreja evangélica que é cristã, ela é protestante. Fala, Bia. Eu queria Diga. lembrar só do horário. É de vera. Eu me entusiasmo, entendeu? Aqui, depois eu vou até ver aqui se daria para a gente ter outra aulinha, né, durante a semana. Acho que fica longe pra caramba. Uma aula muito pouco, tanto assunto. Na quarta-feira tem o último horário, de 7h50 às 8h40. A gente pode conversar. Então tá bom, Bia, beleza. Então pode ir, então? Vou